Eu quero pedir você que está aqui na casa de Deus, que ainda de pé, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos, porque eu quero falar nessa noite da alegria de atender ao chamado de Deus. A alegria de atender o chamado, Hilton. Por favor, pegue aí a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, eu quero ler a partir do versículo de número 17, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Sente dando glória a Jesus aí. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Com toda certeza você irá fazer uso dela em alguns momentos nesta ministração. Nós temos muitas pessoas aqui na igreja, muitos visitantes também. Eu queria pedir humildemente para os que estão lá atrás e os que estão aqui na frente, que você parasse realmente um pouquinho, que você me desse da sua atenção agora, e que se você tivesse uma Bíblia, você deixasse ela aberta em Lucas, no capítulo de número 10. Eu quero trazer uma palavra que será breve, mas será uma palavra que eu creio que nós precisamos ouvir. Esse texto, ele se inicia no capítulo 9. No capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus chama 12 homens. Olhe para cá, por favor. E aí, se alguém chegar mais aí atrás, vocês já seguram aí para ninguém mais ficar navegando na nave. Absolutamente ninguém. Quem está entendendo diz glória a Deus. Chegou alguém, fica na porta aqui. A gente vai entender e dá glória. Tá bom? Esse texto, ele começa no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus, ele chama primeiramente 12 apóstolos. E ele comissiona esses 12 apóstolos para irem de cidade em cidade. E nessas cidades pregassem o evangelho, curassem os enfermos, expulsassem os demônios e levassem o reino de Deus às pessoas. A Bíblia fala que no capítulo 9, que os apóstolos quando voltaram cheio de gozo e de alegria. E Jesus se alegra com aquela posição dos apóstolos, com aquele momento que eles estavam experimentando. Passam-se alguns dias e a Bíblia chega no capítulo 10 de Lucas. E aí já não são 12, são 70 discípulos que Jesus chama. Como alguém que está multiplicando a mensagem que salva, Jesus agora não comissiona a apenas 12, mas tira essa função
só deles, e dá agora não só a eles, mas a 70 outras pessoas que em algum momento chegaram para Jesus e disseram: eis-me aqui, me envia-me a mim. E os 70 discípulos, a Bíblia diz que Jesus os envia de 2 em 2, e eles tinham o papel de ir entrando nas cidades, e aonde eles entrassem, eles saudariam com a paz do Senhor Jesus, com a doce paz do nosso Salvador, e essa paz reinando naquela cidade, abriria ali assim uma porta para que o Evangelho fosse pregado, e uma vez pregado o Evangelho, vidas fossem libertas e curadas, e mais do que isso, salvas. Mas Jesus disse a eles: olha, haverão cidades que talvez quando vocês chegarem e saudarem com a paz, eles não recebam, não se preocupem, recebam a paz de volta no coração de vocês, saiam da cidade, se for necessário batam até os sapatos, para que nem o pó desta cidade vocês levem, e o juízo desta cidade será recaído sobre eles, porque a eles foi dada a oportunidade de ouvir a palavra que salva, mas eles rejeitaram essa palavra. Jesus foi muito sério quando comissionou esses 70, ao dizer a eles que haveriam pessoas que receberiam este Evangelho, e por receber este Evangelho seriam salvas, mas que haveriam pessoas que ouviriam e iriam dizer: eu não quero essa palavra, eu não quero seguir Jesus, eu não quero caminhar com Jesus. Fato é que a Bíblia diz que eles retornam depois de alguns dias, e quando eles retornam, algo acontece, porque a Bíblia diz que eles chegam alegres do chamado deles, cheios de gozo, de alegria, chegando até Jesus, e dizem para Jesus: se fosse eu teria dito outra coisa. Se eu estivesse indo pregar o Evangelho, e as pessoas estivessem sendo libertas, convertidas e salvas, eu voltaria para Jesus e dizia assim: Jesus, tu não sabe da melhor, as almas se converteram. E eu nunca tinha entendido por que eles, ao chegarem até Jesus, ao invés deles demonstrarem a alegria e o gozo por verem almas se rendendo a Cristo, a Bíblia diz que a alegria deles era tão contagiante que eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, até no teu nome os demônios se sujeitam, louvado seja o nome de Jesus. No teu nome algo acontece, que as trevas são abaladas, Jesus. E quando eu fui analisar esse texto, a Bíblia diz que Jesus olha para eles assim: vocês estão se alegrando por isto, vocês estão se alegrando porque eu vos dei poder para pisar nas serpentes, nos escorpiões, eu lhes dei poder para enfrentar o inimigo, eu lhes dei poder para que nenhuma força do mal vos alcance. Vocês estão alegres com isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se alegrem mais ainda, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava estudando esse texto, e eu quero compartilhar com vocês apenas rapidamente 4 lições que eu tirei para a minha vida e quero compartilhar com a sua vida, você que está aqui nesta noite. A primeira delas é quando Jesus, respondendo aos seus discípulos, que chegaram, Jorge, dizendo: nós vimos os demônios se sujeitarem no teu nome. E Jesus olha para eles assim: eu via Satanás caindo como um raio do céu. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, quem tem um chamado de Deus, dá glória a Deus aí. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o reino de Satanás é abalado quando você atende ao chamado de Deus. Você não ouviu. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, e você precisa entender a dimensão do que eu estou dizendo, é que o reino do diabo e das trevas, ele é agitado, ele é abalado, quando você começa a dizer: eis-me aqui, pode me enviar, pode me instrumentalizar, pode me usar, pode fazer de mim o que tu quiseres. Satanás é abalado quando você atende a este chamado. E é curioso porque Jesus disse
que Satanás caía como que um raio, na medida em que os apóstolos, ou seus discípulos, melhor dizendo, atendiam a esse chamado. Escute o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que você atende ao chamado de Deus, muitas pessoas, elas sofrem de diversos problemas. Elas sofrem problemas emocionais, problemas espirituais, doenças físicas. E o que nós não percebemos muitas vezes é que uma boa parte destas coisas fluem ou nascem no reino das trevas. E muitos de nós não nos percebemos que a melhor arma para enfrentarmos estas coisas nem sempre é o médico, nem sempre é o psicólogo, nem sempre é o pastor. Que a melhor arma para enfrentarmos estas coisas é dizendo: Senhor, não importa a condição em que eu esteja ou a forma como eu sou, mas eu quero ser um instrumento, então me envia para pregar o evangelho, para falar do teu amor. E na medida em que você sai da sua posição para atender esse chamado, aquelas trevas que ora estavam perturbando a sua vida, que ora estavam proporcionando doenças emocionais e físicas, elas são abaladas de uma tal forma que a Bíblia mostra que Jesus, quando viu os seus discípulos lá evangelizando, talvez pela capacidade do Espírito Santo de enxergar tudo em todos os lugares, a Bíblia diz que Jesus responde a eles dizendo: olha, enquanto vocês estavam evangelizando, eu olhei para cima e vi Satanás caindo como um raio dos céus, como que ele dissesse assim: quando você prega, quando você evangeliza, quando você fala do reino de Deus, as trevas são abaladas de uma tal forma que o reino celestial, aonde Satanás habita, agita de uma tal forma que ele tem que cair por terra. E isso é curioso, porque Jesus viu isso acontecer. Olhe para cá, não foi só nesta circunstância. Um dia Satanás já foi anjo de luz, e sendo ele anjo de luz, a Bíblia diz que ele se rebela contra o Eterno, e como um querubim ungido, ele é expulso do céu. E Jesus está dizendo aqui, quando ele fala que via Satanás caindo dos céus como que um raio, ele não estava falando só daquele momento, mas ele estava dizendo assim: vocês não sabem de nada, vocês estão por fora. Um dia Satanás se levantou contra o Eterno, e Deus o expulsou do céu, e como um raio ele caiu aqui na terra. E agora, todas as vezes que um servo meu, que uma serva minha se levanta para atender este chamado, mais uma vez ele tem que cair, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Escute, quando Jesus fala que ele caía como um raio, Jesus está denotando velocidade ali. Escute. Quando Jesus está dizendo que ele caía como um raio, Jesus está dizendo: olha, a velocidade com que ele cai é a velocidade de um raio. Sabe o que ele está tentando dizer? Você até nem vê, você nem enxerga, você nem percebe a ação de Deus, mas quando você atende ao chamado de Deus, a velocidade com que o reino de Deus se movimenta nas regiões celestiais para destruir, destronar todas as entidades demoníacas que se levantam quando você, é tão rápida que Jesus disse assim: é como um raio que cai a velocidade com que eu ajo para vocês. A forma como Deus age em seu favor, a forma como Deus se levanta em seu favor, quando você atende a esse chamado, é comparado a um raio que cai do céu, pastor Erlô, porque Deus está dizendo na pessoa bendita de Jesus: num piscar de olhos, a sua vida muda quando você atende ao chamado de Deus. Segundo, uma coisa curiosa que eu percebi nesse texto é que quando atendemos ao chamado de Deus, nós recebemos de Deus poder para vencer. Quem precisa de vitória aqui? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa:
Jesus disse aos seus discípulos, quando eles retornaram daquela comitiva, com aquela comitiva daquela comissão, daquele evangelismo, a Bíblia mostra que Jesus olha para eles assim: eu vos dei poder para vencer serpentes e escorpiões. E aquilo fiquei sem entender. Eu disse: vencer, pisar. Jesus olha para os discípulos que estão voltando, falando que até os demônios se submetem a eles. E aí Jesus olha para eles assim, eu via como um raio, Satanás caindo do céu. E aí Jesus olha para os seus discípulos, para os 70, e diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões. Você sabe por que Jesus deu poder para aqueles que atendem ao seu chamado de pisar serpentes e escorpiões? Quando você olha para a Bíblia, existem 5 tipos no hebraico de serpentes. A palavra serpente no hebraico, ela é pronunciada de 5 formas diferentes. E uma delas denota aquilo que nós conhecemos como víbora. Neste texto, quando você ler esse texto e busca entender o que Lucas falava em grego, você vai descobrir que aqui ele chama de víbora e não de serpente, nos originais que nós ainda temos acesso. Quando você percebe que Jesus está dizendo: eu vos dou poder para pisar nas víboras. O que é uma víbora, pastor? É uma serpente venenosa. Não é uma serpente como uma jiboia, que não é venenosa, que apesar de ser cobra não expele veneno. Jesus estava dizendo aqui que quando você atende ao chamado de Deus, você tem poder para pisar no veneno daquelas serpentes e daqueles escorpiões. Agora escute, você sabe como é que as cobras fazem quando querem se alimentar, quando as víboras querem se alimentar, quando os escorpiões querem se alimentar? Eles precisam atingir aquele animal ou aquele inseto, para que com aquele veneno, aquele inseto ou aquele animal seja paralisado. Então as víboras e os escorpiões, eles reagem àquilo que eles querem, ou reagem contra aquilo que querem, atingindo eles de uma forma que paralisa as suas vítimas. Quando eu fui estudar isso, pastor Erlon, eu descobri que uma das estratagemas de Satanás é nos paralisar. Um dos projetos que Satanás tem contra a sua vida e contra a minha é: eu preciso paralisar aquele irmão, eu preciso paralisar aquela irmã. Aí você se levanta para orar, você se levanta para buscar uma restauração, você se levanta para se libertar de algo, e Satanás já olha para você como uma víbora que está te olhando e diz: eu preciso envenená-lo, eu preciso paralisá-lo, eu preciso paralisá-la. E algumas coisas vão acontecendo no decorrer da caminhada que você se levanta para seguir a Jesus. Há pessoas aqui que têm aceitado Jesus nesses últimos dias. Eu tenho certeza que já ontem mesmo e antes de ontem, Satanás já olhou para aqueles que entregaram a vida a Jesus e já bolou um meio de envenenar o coração deles, porque o objetivo do diabo é paralisar você com os venenos que ele tem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que é curiosa: esse veneno de Satanás, ou esse veneno dessas serpentes, em alguns casos, o dano que este veneno causa é tão terrível que chega a matar a vítima. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que Jesus, quando fez esta analogia, falando dos escorpiões e das serpentes venenosas, ele estava dizendo: o objetivo de Satanás é lhe parar,
O objetivo de Satanás é lhe matar espiritualmente. O objetivo do diabo é que você se torne um incrédulo, que você não creia nas coisas de Deus, que você julgue e pelo julgamento seja envenenado, que na igreja você dê ouvido àqueles Sambalates e Tobias e Gessens que ficam dentro da igreja criticando o que você se levanta para fazer, recebendo veneno de Satanás e envenenando o seu coração, porque o objetivo do diabo: eu preciso pará-lo, eu preciso pará-la, eu preciso envenená-lo, eu preciso envenená-la. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eis que eu vos dou poder para pisar toda serpente, toda víbora, todo escorpião. Onde houver veneno pode pisar, aonde houver veneno pode pisar, porque Ele te deu poder para vencer. Oh, aleluia! Isso é tão sério que em Efésios, Paulo, quando escreve a sua carta, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestades e domínios e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Escute isso: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olhe para cá em nome de Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Jesus é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo desta cabeça. A ordem da cabeça para o corpo é: você está vendo o veneno? Você está vendo a víbora? Você está vendo o escorpião? A ordem vem da cabeça, porque é o cérebro que faz você movimentar. Você, quando decide pisar em algo, para esmagar algo, para neutralizar algo, para pisotear em algo, você primeiro pensa. O seu cérebro, em milésimo de segundo, envia um comando e o seu pé obedece. Você sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando que Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele foi elevado acima de todos os demônios, de todas as potestades, de toda a força do mal. E a Bíblia diz que Paulo olhou para ele e disse assim: e Ele é o cabeça, e nós, a igreja, somos o corpo. A cabeça disse: pisa em Satanás, pisa nos demônios, pisa no veneno, pisa no escorpião, pisa na víbora. Pode pisar, porque eu te dei poder. Você tem poder para isso. Os venenos que Satanás tem colocado, as coisas que ele tem se levantado para tentar lhe neutralizar, as mentes que muitas vezes são atingidas pelos seus dados inflamados. Nessa noite eu vim aqui lhe dizer: Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e essa mensagem ecoa até os dias atuais: você tem poder, você tem poder, você aí atrás tem poder, você lá atrás tem poder, vocês aqui na frente tem poder, essa igreja tem poder. Oh glória! Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero lhe dizer, escute, que nada pode te paralisar, meu irmão. Nós vivemos numa geração, eu disse hoje para o pastor Clemilton, servo do Deus Altíssimo, eu disse a ele hoje, falei: pastor, quanto mais eu estudo o evangelho, mais vergonha eu tenho do meu cristianismo. Quanto mais eu estudo sobre Jesus, mais eu percebo que a igreja atual precisa fazer uma reforma protestante interna. Porque algumas coisas estamos deixando se perder no meio do povo de Deus. E uma delas, deixamos de entender quem somos neste reino, no mundo e no reino celestial. Nós temos olhado muitas vezes para os nossos problemas, para as nossas doenças, para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades, e as vemos como se fossem gigantes intransponíveis. Choramos e muitas vezes desistimos de avançar, porque olhamos para o tamanho da muralha e achamos: isso não dá para transpor, não dá para atravessar, eu não consigo diante desse mar caminhar sobre ele.
O que a igreja precisa entender é que esta igreja, e eu não falo desta como a DVC, eu falo desta igreja enquanto noiva, enquanto salvos. Onde estão os salvos aqui nesta noite? Então é você, sou eu, são aqueles que fazem parte da igreja invisível de Cristo. Esta igreja, a Bíblia diz que ela tem um cabeça, e a ordem do cabeça para essa igreja é: eu te dei poder para pisar serpentes e escorpiões. É tão curioso que em Atos dos Apóstolos, lá no último capítulo, lá no capítulo 28, acontece uma parada sinistra. No capítulo 27, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava preso, sendo levado para a Itália, para lá ser julgado e condenado. E no caminho, naquele barco, o barco vai a pique e afunda, e todo mundo escapa nadando e chega numa ilha chamada Ilha de Malta. No capítulo 28, no versículo 1, diz uma coisa curiosa. Diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, que eram gravetos, e pondo-os no fogo, escute, uma víbora, uma serpente venenosa, fugindo do calor, lhe picou a mão. E os bárbaros, vendo-lhe que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixou viver. Mas escute: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Escute. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e diziam: Paulo só pode ser um Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Paulo nunca foi Deus, nunca aceitou nem receber aplauso. Ele dizia assim: se eu tenho que me gloriar, eu me glorio, sabe em quê? É na cruz. A minha glória é ver Jesus sendo crucificado, ressuscitado, e Ele é o meu alvo. A Ele seja a honra e a glória. Mas escute, Paulo não era um Deus, e por isso foi curado daquela víbora que havia lhe picado mortalmente. Eu imagino que Satanás, de todas as formas possíveis, agitou aquele oceano para dizer: eu vou afundar esse apóstolo antes que ele chegue na prisão da Itália, porque já no barco, a Bíblia diz que Paulo estava pregando, e até o centurião se sensibilizou dele, até o centurião passou a gostar dele. Ele fez até uma ceia lá naquele barco, ele sendo prisioneiro. E diz a Bíblia que ele estava sendo enviado para prestar contas em Roma, na Itália. Eu imagino o diabo olhando para essa cena e diz assim: eu vou matar esse cara afogado. Ele despedaça o barco, mas Paulo sai nadando e chega vivo. E a Bíblia diz que todos que estavam com Paulo chegaram vivos na ilha. Isso não é coincidência, papai. O oceano do mar de Chipre é um oceano agitado. Eles teriam que ter morrido. E quando ele chega lá, Satanás diz assim: rapaz, não deu para matar afogado, mas eu vou usar uma víbora minha. E ele usa uma serpente, instrumentaliza a serpente pica na mão. Você sabe que um dos melhores locais para você injetar qualquer coisa no seu corpo para chegar rápido ao seu coração é na mão. Não é à toa que a medicação vem para cá. Eles, por que eles não botam no pé? Por que eles não botam na coxa? Eles botam na sua mão, para chegar rápido no coração. Satanás vai lá: se eu vou picar na mão, ele vai morrer aqui agora. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Ele não era um Deus, mas nele habitava o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele não era um Deus, mas nele habitava o Deus de
todos os deuses e divindades. Ele não era um Deus, mas nele havia a autoridade máxima e suprema do universo. Nele havia o Espírito chamado de Ruach Kadosh, Espírito Santo. E a Bíblia diz que a Paulo foi dado também poder para pisar serpentes e escorpiões. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está me assistindo aqui nesta noite, você tem poder para vencer todo o veneno que se levanta contra a tua vida. Ninguém pode te parar, porque maior é aquele que está contigo. Quem crê nisso nesta noite? Segundo, ainda no segundo, a segunda coisa que Jesus disse a eles foi que eles teriam poder para vencer toda a força do inimigo. Escute aqui, uma coisa que seja dita, papai: o diabo é forte mesmo. Quem acha que ele é um Zé Ruela está enganado. Ele é muito inteligente, ele é muito traiçoeiro e ele é muito forte. Se ele não fosse forte o suficiente, não teria sido ele escolhido para tentar o próprio Jesus. As trevas colocaram quem mais poder tinha para tentar o nosso Salvador. Então acredite no que eu vou lhe dizer. Jesus, quando fala que ele nos dá poder para vencer toda a força do inimigo, ele está me dizendo: há uma força contrária a você, há uma força forte contrária a você. Você precisa entender que há uma luta. Essa luta é real, essa luta não é humana, ela é uma luta espiritual, que ela é real e forte. Mas o apóstolo João, quando escrevia a sua carta, a sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 4, ele disse assim: filhinhos. Quem é filhinho aí diz glória a Deus. Ele disse assim: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se você entender que o que há dentro de você é maior, a força pode vir, você pode até sentir o baque, você pode até pegar a porrada, mas quando você se lembra: peraí, quem está comigo é maior. Eu posso ser menor, eu posso ser fraco, eu posso não conseguir, mas aquele que está comigo é maior. Eu nunca esqueci, pastor, o testemunho de um homem de Deus que, prestes a ir para o culto, foi convocado às pressas para ir expulsar o demônio que havia entrado no corpo de um jovem, e era um jovem fisiculturista. O cara parecia assim um Hilton da vida, todo bombado, sei que, papapá. O pastor chegou lá por volta de umas 3 horas da tarde, o culto era 6, e ele começou a repreender, e o demônio dizia assim: eu não saio. Tu vai sair em nome de Jesus e eu te repreendo. E ele olhava, cruzava o braço assim, eu não saio. Eu não já te disse que eu não saio? Eu não vou sair. E empurra para cá e puxa para cá e sacode e faz tudo aquilo que o movimento pentecostal gosta, e vai, e nada de sair. Já perto de ir para o culto, ele vira para a mãe do filho e diz assim: irmã, eu vou para a igreja porque tem culto e eu tenho que fazer o culto, realizar o culto, mas eu volto depois do culto. E ele se senta naquele sofá, suado de passar 3 horas quase, tentando expulsar um demônio que não saía por nada, nem por jura. E quando ele se senta cansado, o jovem que estava possesso, de pé, olha para ele sentado, exausto, porque Satanás faz leitura do nosso semblante. Ele conhece aquilo que você está sentindo quando ele olha no seu rosto. Ele é um grande psicólogo, ele analisa as nossas feições, ele percebe quando estamos fracos. Ele se levanta, aquele jovem, cheio de força, olha para ele e diz assim: pois eu vou te matar agora. O pastor sentado, cansado, olha para ele e fala uma frase simples: bem, se você passar por cima do meu Deus, você pode me matar.
O jovem estava assim, que ia já fazer assim para ele. Quando ele termina de falar isso, ele para. E bem baixinho ele diz assim, o endemoniado: com este Deus eu não posso. Quando o pastor ouviu isso, parece que o Espírito Santo disse assim: agora sou eu, filho, levanta. Ele se enche da unção de ser verdade. Espera aí, agora eu entendi. Existe um poder que há dentro de mim. Existe um Deus que habita nos céus e na terra, habitando em mim. Eu te repreendo. E o cara... Você precisa entender, este mesmo poder habita dentro de você. Esse mesmo poder Jesus nos deu. Jesus disse: você tem poder contra toda a força do inimigo. Não é contra uma parte, Neto. Não é contra só alguns tipos de demônios. Quando os discípulos chegam para Jesus, disseram: Jesus, rapaz, aquele jovem ali a gente não conseguiu expulsar. Jesus olha para eles e repreende ele de forma dura. Geração incrédula! Até quando eu terei que ficar convosco? Jesus olha para o rapaz que estava possesso, repreende, o demônio sai. E eles ficaram: rapaz, como assim, Jesus, como assim? E Jesus tenta dizer para eles e ensinar verdades das quais eu e você precisamos entender. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu autoridade. Você nasceu para vencer toda a força do mal. Você não pode ser vencido pelo mal. Terceiro, ainda neste segundo tópico, a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos, diz: olha, vocês têm poder para pisar serpentes, vocês têm poder para pisar escorpiões, vocês têm poder contra toda a força do inimigo. E aí ele fecha com uma chave de ouro que eu acho fantástico. Ele diz assim: e nenhum dano alcançará vocês. Quem pode dar glória por isso? Fiquei sem entender essa parada aí. Achei estranho. Como assim nenhum dano? Porque eu já fui atingido. E não foi só uma vez, por demônios e por estratégias de Satanás. Atingido, ferido, atacado. Quem aqui já se sentiu ou percebeu na própria vida, em algum momento, um ataque que atingiu e tocou em você? Levante a mão só para saber se só eu que estou ficando doido. Ah, não, então glória a Deus. Eu já ia dizer que isso era especial para o mal. Nós somos pessoas atingíveis ou tangíveis, alcançáveis. Os demônios, eles conseguem, se Deus assim permitir, nos tocar. Não veja Jó, um homem fiel. Ele chega para Deus e diz: olha, Deus, esse cara só é fiel porque ele tem tudo. Deus vai lá, tira tudo, mas não toca nele. Ele vai lá, tira tudo num único dia. Então nós somos tangíveis. Por que Jesus disse que nenhum dano te acontecerá? Se danos nos acontecem, olhe para cá. Porque Jesus não estava falando de algo tangível no aspecto humano. Jesus não estava falando que eu e você não seríamos atacados e até atingidos pelas pedradas. Quem já pegou pedrada na vida aí? Levanta a mão e dá glória. Eita glória, a gente já pegou. Muitas vezes nós somos atingidos pelas estratégias que Satanás elabora. Mas escute, quando Jesus olha para estas pessoas, para os seus discípulos, e diz a elas: nenhum dano lhes acontecerá, ele estava falando da fé que salva. Ele estava dizendo assim: ainda que o diabo se levante, tome tudo que você tem, ainda que Satanás toque na tua saúde, ainda que ele até tente contra a tua vida, mas ninguém pode arrancar o selo que eu te dei, de que tu és um escolhido e chamado por ele. E nós vemos Paulo falando uma parada muito doida nesse sentido. Ele diz aos Romanos, no capítulo 8, no verso 35, o seguinte: ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Jesus estava dizendo, Cristina, que quando a gente entende o chamado de Deus e a gente se converte genuinamente, minha irmã, nada pode nos afastar mais de Deus. Sua mulher te deixa, mas você não deixa Jesus. Seu marido te deixa, mas você não deixa Jesus. Você perde o emprego, mas você não deixa Jesus. A doença bate na tua porta, mas você não deixa Jesus. Acontece um problema, morre um filho, mas você não deixa Jesus. Você olha para o lado, não tem nada para comer, mas você não deixa Jesus. Porque ainda que
tudo se levante contra nós, nenhum dano pode alcançar a fé que lhe salva, nenhum dano pode alcançar o selo que há em você, nenhum dano pode alcançar aquilo que te levará para a glória eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala: a tribulação. Quem já foi atribulado aqui? Quem ainda está atribulado aí? Ainda teve umas mãos assim, vergonhosamente, mas estão ali atribuladas. Essa tribulação vai passar, irmão, tenha fé. Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, será a fome, será a nudez, será o perigo, será a espada. Está escrito que por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Olhe para cá. O que muito cristão não entende nesta geração é que Jesus não é uma prateleira aonde você chega, observa aquilo que quer, consome e sai. Jesus não é um supermercado, como as igrejas estão tentando transformar ele, vendendo coisas e mais coisas em nome dele. O que Jesus quer com você é ter um relacionamento íntimo, aonde você pode dizer Jesus, e ele vai dizer: meu filho, eu estou aqui. Você estava dormindo, mas eu estava aqui. Você estava caminhando, mas eu estava aqui. Você passou pelo vale da sombra da morte, não te aconteceu nenhum mal, porque eu estava aqui. O que Jesus quer conosco não é nos dar coisas como a gente muitas vezes vê. O que Jesus quer nos dar é algo que o dinheiro não compra, meu irmão. É uma comunhão que só vem do céu, aleluia, que faz uma mudança de dentro para fora. Cris, as pessoas não conseguem entender isso, filha. Irmão Abreu, as pessoas ficam dizendo assim: rapaz, esse cara vai de novo para a igreja. Ele estava na igreja na sexta, ele estava na igreja no sábado, ele está na igreja no domingo. Pelo amor de Deus, tu não te cansa? Não tem como se cansar de adorar um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão glorioso, e que ele disse: eu te dei poder, e nenhum dano pode abalar a tua fé. Paulo diz: o que é que vai te separar do amor de Cristo? É a tribulação, é a fome, é a espada, é a nudez, é o perigo. Por amor de ti, disse Paulo, olhando para Jesus, nós somos entregues à morte a todo dia. Olhe para cá, todos os dias há uma sentença de morte para a sua e a minha vida. Você só está vivo, não é porque você escapou da morte, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, é porque Jesus disse: eu sou aquele que te guardo. E isso é tão interessante que Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no mesmo capítulo, no versículo 37, ele diz assim: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Quem entende isso aqui nesta noite? Aleluia. Já estou perto de encerrar. Terceiro, a terceira coisa que eu observei nesse texto é que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês estão alegres porque eu dei poder para vocês? Vocês estão se alegrando porque demônios se sujeitam a vocês? Vocês estão alegres porque os escorpiões e as serpentes estão debaixo dos vossos pés? É isso que está alegrando vocês? Jesus disse assim: eu quero dizer uma coisa para vocês: se alegrem, não por causa disso apenas, mas se alegrem mais ainda, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Escute, o livro da vida, segundo o livro de Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 12, diz assim: eu vi os mortos, grandes e pequenos. Isso vai acontecer, viu? Você que está aqui na igreja me visitando, essa profecia vai se cumprir. O apóstolo João viu o último dia, que é o dia do julgamento. E nesse julgamento ele disse no versículo 12 que ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e que se abriram-se os livros, que é o livro que conta a história da minha vida, o livro que conta a história. Sabe aquilo que você fez de manhã cedo que ninguém viu? Está anotado.
Sabe aquilo que você acha que ninguém na face da terra vai descobrir? Está anotado. Porque nada escapa aos olhos de Deus. E naquele grande dia, que é o dia do julgamento, os livros serão abertos. E a Bíblia diz que abriu-se também outro livro, falando de algo no singular. E ele diz que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ei, olha para cá. Sabe aquela parada que ninguém gosta de ouvir? Inferno. Ele é real. Sabe aquela história que ninguém gosta de... Não, pastor, fala de outra coisa, mas vai falar de inferno, pastor. Isso aí é utopia. Não é utopia não, papai. Isso é real. O inferno, ele é real, porque se você acredita que o céu é real e para lá você quer ir, saiba que também existe a contraposição disto que é o inferno, e para lá muitos estarão indo. E diz a Bíblia que existe um livro da vida, e que o nome daqueles que estiverem escritos neste livro são o nome daqueles que estarão morando na glória eterna. Quem crê que o seu nome está escrito nesse livro aí? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe por que Jesus disse que é melhor eu acreditar e me alegrar? Eu já vou encerrar. Jesus disse: olha, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não se alegrem só porque vocês têm poder contra as trevas. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro dos salvos. Ele olha para os 70 e diz assim: vocês que são os 70, eu estou dizendo a vocês, o nome de vocês está no livro da vida. Primeira coisa que eu descobri, olhando para o livro da vida: o livro da vida me dá uma coisa, garantia de salvação. Quem tem o nome no livro da vida é um salvo. Quem é salvo aqui da glória? Você crê nisso? Então escute. A segunda garantia que eu recebo, se meu nome estiver nesse livro: vida eterna. Eu vou morar eternamente na glória com Ele. Louvado seja o nome dEle. Olhe porque Jesus disse: vocês estão se alegrando porque demônios se submetem? Vocês estão se alegrando porque eu estou curando pessoas? Não se alegrem apenas por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida. Aí ele diz: primeiro, por quê? Porque eu tenho garantia de que serei salvo. Segundo, porque há uma garantia que é dada a mim, que eu terei vida eterna. Terceiro, há uma garantia de que eu morarei na Nova Jerusalém. Quem passa muita dificuldade financeira aí? Levanta a mão. Não é fácil para ninguém não, meu irmão. Todo mundo tem seus momentos de luta. Mas deixa eu lhe contar um negócio. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 2 diz assim: eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha para cá. João olha para o céu, vê uma cidade cúbica, uma coisa muito doida que só os físicos conseguem explicar melhor. Ela desce em forma de um cubo perfeito, e essa cidade, João olhando diz assim: essa cidade, ela foi preparada para a noiva de Cristo. Quem é noiva dele aqui? Foi preparada para a noiva de Cristo. Se ele falasse só da cidade, a gente já se alegrava, porque se eu sou um dos que tem o nome escrito no livro da vida, essa cidade está preparada para que eu more nela. Mas olha como é a cidade. O versículo 18 do capítulo de número 21 diz assim: e a construção do muro era de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Escute, você vai morar, papai, naquilo que o homem cobiça. Aqui se mata por causa de uma grama de ouro, se mata por causa de um cordãozinho. No céu você vai pisar no ouro, você vai caminhar no ouro, você vai olhar para o lado, tem ouro, aí tem pedra de jaspe, tem diamante do outro lado. Você, se tiver o nome escrito no livro da vida, vai morar na glória. O livro da vida te garante isso. Quarto e último, a garantia que este livro me dá, escute, é que todas as minhas lágrimas serão enxugadas. Jesus disse assim: irmã Araguaci, te alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E um dia
Segundo o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz assim: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens está, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas estas coisas terão passado. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida têm uma garantia, papai. Você pode até chorar hoje, você pode até sofrer hoje, você passa por lutas terríveis, tem dias que a tua fé está abalada, mas permaneça fiel, permaneça firme, levantando-se todo dia crendo que Ele é contigo, porque um dia Jesus vai dizer: deixa eu limpar esta lágrima, porque tu não vai mais chorar, deixa eu arrancar esta dor, porque aqui no céu não há mais dor. E Ele vai dizer para a morte: corre daqui, porque os que têm o nome escrito no livro da vida viverão eternamente. Oh, glória! E para que eu possa encerrar, Jesus disse uma coisa maravilhosa quando Ele encerra o diálogo com os seus discípulos. Escute. A quarta e última coisa que eu observei nesse texto é que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: eu vi a Satanás cair como um raio, mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para enfrentar toda luta, todo problema e toda a força do inimigo, e nenhum dano vos acontecerá. Mas não se alegrem por isso, se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aí Ele, Jesus, o próprio Cristo, Ele para um minutinho, Ele se alegra sozinho, e o texto diz que Ele está se alegrando consigo mesmo. Era uma alegria agora dele. Antes eram os discípulos alegres, agora era Ele alegre. O texto diz que Ele alegre, Ele olha para o Pai nos céus e diz: Pai, eu quero te dar graças, porque tu te revelastes a estes pequeninos. Tu confunde aqueles que são inteligentes e sábios, tu confunde os poderosos, e a estes pequenininhos tu te revelastes a eles. E aí Jesus olha para eles e diz uma coisa que é muito curiosa. Olhe para a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, porque agora eu quero encerrar. Versículo de número 21 diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito, era Ele e Ele, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes as coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes às criancinhas. Assim o é o Pai, porque assim te aprove. Olhe para cá em nome de Jesus. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Que as coisas mais gloriosas que estão escondidas dos sábios e dos grandes poderosos da terra foram dadas e reveladas para você. Ele está dizendo que nós alcançaríamos um patamar superior a todos os sábios inteligentes desta terra. Os sábios inteligentes desta terra olham para um paralítico que nunca andou, que nasceu coxo, começando a andar, e eles ficam assim coçando a cabeça. Chama o médico, faz aqui um exame. O que aconteceu? O médico olha para outro: eu não sei. Ele era paralítico de nascença, não tinha como andar, mas ele está andando. O que está acontecendo? Eu estou vendo andando, eu não sei. Bota numa máquina, passa na ressonância, passa para cá, os computadores vão tentando analisar, e eles não se sabe. O corpo está inteiro, está intacto, todos os ossos estão no lugar. Não pode, ele não mandava. A ciência não consegue explicar, mas a você foi revelado: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo faz milagre, Jesus Cristo é poderoso nesta terra. Aleluia! As pessoas não conseguem dimensionar o que é a salvação. É por isso que muitas pessoas não aceitam Jesus, pastor, porque elas não entendem. Elas ficam tentando compreender a salvação por um processo humano. Elas não entendem porque aqui dentro da igreja há tanto
eis aquilo, eis aquilo. Aí sentado do seu lado tem um cara que você pergunta: quem era você? Ele diz assim: rapaz, eu era alcoólatra. E hoje eu só vivo na presença de Jesus. Do outro lado tem uma irmã ali que diz: eu era prostituta. E hoje eu sou serva santa do meu Jesus. Aí você olha para o lado: para quem era você? Rapaz, eu era viciado em droga. E você hoje eu sou viciado em Jesus. Hoje eu amo Jesus. Hoje eu respiro Jesus. Hoje, quando eu quero me alegrar, eu não me drogo, eu dobro os joelhos e Ele me alegra. Aleluia. Quando você experimenta a salvação, a ciência não consegue te explicar, a medicina não consegue fazer você entender, mas a você foi dado o privilégio de compreender e de sentir. Você foi escolhido e chamado. Se alegre com este chamado de Deus. E para que eu feche, como eu disse no início desta ministração, que seria rápida, Jesus disse a coisa mais brilhante para mim de todo o texto. De todos esses versículos, a única coisa que me impactou ao ler foi a última parte daquilo que ele falava com Deus. Ele olhando para os 70, gente, ali não era criança, papai, era 70 homens. Eram discípulos, adultos. Era gente grande, amadurecida. Jesus olha para esses 70 homens e consigo ele começa a se alegrar, sentir um gozo na alma, sentir um negócio que a Bíblia diz que ele se alegra no espírito. Aí ele olha para o céu e diz: Pai, eu te dou graças, porque as coisas que são ocultas aos sábios e inteligentes, tu revelastes, olhe para cá, às tuas criancinhas. Eu fiquei: peraí, criancinha? Aqui só tem adulto, papai. Olha aqui, Jesus está olhando criancinhas aqui. Ali só tinha adultos, não tinha crianças ali ao redor, não havia crianças quando ele estava ali, não tinha. Você pode ler o texto inteiro, não aparece nenhuma criança nessa história, nem no capítulo, nem nesse. Mas Jesus olha para os 70 adultos e chama eles de criancinhas. E ele diz: Pai, tu os tens como tuas criancinhas. Aí eu fui me lembrar, eu tenho 2 filhos que são criancinhas. Meus filhos, quando acordam, eu vou lá, abraço eles, digo: bom dia, meu filho, bom dia, filhota. Meus filhos, quando eles têm eles falam assim: ai, eu posso estar embaixo, eu saio correndo, subo a escada, corro lá, o que foi? Não, papai, foi só minha unha que bateu aqui. Mas está tudo bem, então calma aqui, deixa eu ver se está tudo bem. Meu filho, quando vai atravessar a rua, eu já pego na mão dele e diz assim: vamos comigo, vamos atravessar aqui na rua comigo, vamos atravessar aqui. Se eu vou no lugar escuro, eu digo: não, meu filho, por aí não é seguro, vem para cá, vamos pelo outro lado. Eu fiquei analisando por que Jesus olhou para aqueles discípulos e disse assim: o pai olha para eles e os chama de minhas criancinhas. Sabe por que nós somos criancinhas deste pai? Porque você não é órfão. Você pode até ser adotado nesta terra, você pode até teu pai ter falecido, você pode até não ter tido conhecimento de quem foi seu pai, mas você não é órfão. Você não é órfão. Existe um pai que é quando tu te levanta, ele diz: anjo, fica do lado dela, guarda ela de dia e de noite. Quando você passa por um lugar, ele pega na sua mão. Quando você pensa em desistir, ele te junta nos braços. E quando você pensa que está caminhando, é ele que está te carregando nos braços, porque somos criancinhas deste pai. Sabe para quem ele falou todas essas coisas? Para quem atendeu o chamado com alegria. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Deus chamou você. Pastor, mas eu não sou crente. Deus chamou você. Pastor, mas eu estou afastado. Deus chamou você. Pastor, eu sou viciado. Deus chamou você. Pastor, eu sou um alcoólatra. Deus chamou você. Pastor, eu sou uma prostituta. Eu sou uma destruidora de lares. Deus chamou você. Pastor, se o senhor conhecesse a minha história, eu sou um assassino. Deus chamou você. Há um chamado de Deus para a sua vida. Há um chamado de Deus para a sua vida. Deus está te chamando. Deus está dizendo: eu te quero na minha presença.
Este é um chamado de Deus. Os discípulos experimentaram do que é ser chamado de filhinhos, de criancinhas na mão deste pai. Mas sabe por quê? Porque quando Jesus disse assim: quem pode ir evangelizar? Quem pode ir me representar? Quem pode atender esse chamado? 70 homens disseram: eu estou aqui, Senhor, pode me enviar. Eu estou aqui, Senhor, eu posso ir. Aonde estão os escolhidos de Jesus? Levantem-se nesta noite, por favor. Há um chamado de Deus para todos nós. E muitas vezes, pastor Fábio, nós fugimos desse chamado. Muitas vezes a gente desiste dele. As lutas, os problemas fazem a gente pensar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus te chamou e Deus te deu poder para vencer. Deus escolheu você. Você está vivo não é porque você é bom para escapar da morte. É porque cada vez que a morte chegava para você, Jesus bradava lá de cima e dizia assim: não, porque Ele é meu filho. Pastor, mas eu nem te sigo e nem sigo Jesus, não estou na igreja, como que eu sou filho dele? Porque você não sabe, mas a salvação te aguarda. Jesus Cristo te aguarda. Jesus Cristo te aguarda. Pastor, mas eu me afastei tem tanto tempo. Mas Jesus Cristo ainda está te dizendo: vem, porque eu tenho um chamado para a tua vida. E o chamado dele não morre. Nessa caminhada, ter o privilégio de ser chamado de criancinha de papai. Oh, glória. Marcos, tu já pensou, cara? A gente não era nada, cara. Eu vi o Marcos no carro contando um testemunho dele. Ele e uma outra ovelha daqui da igreja. Se brincar, tá até aqui, Manuel Grandão ali atrás. No passado os dois queriam se matar a bala, meu. Tô errado, Marcos. O outro lá atrás fez uma emboscada para matar ele, e o outro estava fugindo para não morrer. E hoje os dois caminham juntos evangelizando, dizendo assim: Jesus salva, cura, liberta. Hoje os dois têm o mesmo pai, hoje os dois são irmãos, hoje os dois são amigos, porque Jesus tem poder para te dar, aleluia! Oh, glória! E tudo que você precisa é entender: a sua casa, a sua vida, tudo tem um dono, e o dono chama-se Jesus. Em Mateus, no capítulo de número 9, o versículo 37, Jesus disse assim: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, pastor Fábio, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Escute aqui, olhe para cá. Quem aqui foi prisioneiro de Satanás um dia? Levante assim a mão. Você que está afastado, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, esse pessoal levantando a mão. Tudo prisioneiro de Satanás. E eu também. Mas um dia Jesus disse assim: eu te quero como meu filho, eu tenho um chamado para ti. E no dia que eu disse sim, eu te quero, Jesus, na minha vida, eu te recebo na minha vida, entra na minha vida, pelo amor de Deus, entra. Jesus disse: eu entro, vou fazer morada, e eis que eu vos dou poder. Hoje nós somos prisioneiros dele. Só que escute, nós somos prisioneiros de um Deus que não nos mantém presos em gaiolas. Nós não somos prisioneiros de um Deus que nos mantém dentro de uma prisão. Nós somos prisioneiros porque somos apaixonados por Ele.
porque respiramos Ele, porque nos alegramos com Ele. É por isso que a gente canta, é por isso que a gente adora, é por isso que a gente pula, é por isso que a gente vai no meio do sol quente, lá para o sinal falar de Jesus, porque as pessoas precisam entender, Ele quer salvar a todos, e todos têm a chance, porque há um chamado. Quem vai atender este chamado aqui? Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Talvez aqui nessa noite alguém que está aqui me ouvindo, o Espírito Santo está falando ao seu coração e está ministrando dentro de ti. Você até acha que é a tua mente, é a tua voz, mas Ele está falando lá. Recebe Jesus. Se você deseja receber Jesus como teu Salvador, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem até aqui assim, a gente quer orar por você. Se você está afastado deste evangelho, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem até aqui, eu quero orar por você. Mas eu quero lhe dizer, há um chamado de Deus para a tua vida. Há um chamado de Deus para a tua vida. Quem chamou foi Ele. Esse eco dentro da tua alma, é Ele que está fazendo ecoar, porque há um chamado gritante dentro de ti, dizendo, vai lá e recebe Jesus Cristo como Senhor. Nós vamos adorá-lo nessa noite, e enquanto nós adoramos, eu rogo ao Senhor da Seara que mande mais ceifeiros. Manda mais ceifeiros, manda mais ceifeiros, Jesus, porque grande é a tua obra. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo é